série sobre reavivamento. Já pregamos 4, essa é a 5ª, e não posso assegurar se falarei outra vez. Mas essas 5 mensagens estão à disposição de vocês, as outras 4 já estão na internet à vossa disposição. É uma série de sermões sobre reavivamento. Falamos sobre despertamento, falamos sobre reavivamento real, sobre reavivamento em ação, reavivamento de 1933, que já dura 85 anos, e hoje quero falar de ciclo de reavivamento. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Atos 1. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obrigado, Pai, por essa leitura, obrigado por essa manhã. Dá-nos, por um bom momento, um pregador ungido e ouvintes ungidos, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Ciclo de reavivamento. Como já disse, é uma série de sermões que eu venho falando sobre este assunto, mas com uma tranquilidade que já é notória. Eu não falo daquilo que leio, daquilo simplesmente que ouço. Eu falo muito embasado na minha própria experiência. Eu não só tenho conhecimento do assunto, mas eu possuo a matéria na minha vida, no meu espírito. Reavivamento e evangelismo não são a mesma coisa. Não se pode julgar que uma igreja é reavivada porque está evangelizando. E nem que ela não é reavivada ou que ela, por ser reavivada, não evangeliza. Não é a mesma coisa. Não se pode organizar um reavivamento, nem marcar data para acontecer. Evangelismo é feito pelo homem. O reavivamento genuíno é resultado da atuação do Espírito Santo. É trabalho exclusivo de Deus. Na mensagem Tentando Fazer uma Obra para Deus, parágrafo 128 ou 130, pregado em 27/11/65, vocês já perceberam? Peço desculpa quando eu tomo tempo citando datas, porque eu estou falando para mestres, principalmente mestres de doutrinas pervertidas que há por aí. Então eu tenho que citar datas, porque há uma pleia de pregadores espalhados pelo Brasil que diz que tudo que Deus falou para a noiva, falou até 63. Que de 63 para cá, o que não falou em 63 não tem valor. Agora mesmo o pastor Jorge citou a mensagem de comunhão, pregada em 65. Irmão Brana, é minuto antes de morrer. Ele prega a mensagem e ora pelos enfermos. Como pode um pregador dizer que depois dos selos não se pode orar pelos enfermos? Irmão, existem muitos pregadores, não só leigos, mas ignorantes. Não conhece a mensagem, não conhece o espírito da mensagem e nem sabe quem foi o William Brana. Fica falando qualquer coisa para satisfazer seus próprios interesses. E diz, até hoje ninguém soube explicar o que deu início ao avivamento do país de Gales. O país de Gales é um país do Reino Unido. Estivemos ali. Isso é soberano. Isso é o que Deus faz.
e somente ele tem o direito de enviar um reavivamento. Por isso que alguns nobres da igreja foram até lá para entender ou examinar qual era a mecânica em sua totalidade no reavivamento de Gales. E quando saíram do navio, com seus chapéus altos e seus colarinhos redondos, viram descendo a rua um policial de baixa estatura, dando voltas em seu cacetete, para um lado, para outro, cantando e assobiando. Quando aqueles nobres americanos viram aquilo, se voltaram para o policial e perguntaram: meu bom homem, o senhor policial poderia nos dizer onde é o avivamento de Gales? Sim, respondeu o policial. Sim, meus irmãos, vocês encontram-se no meio dele. E os reverendos perguntaram: como, senhor? Como nós estamos no meio dele? Onde está? Onde está? Ele respondeu: vocês entendem? Eu sou o avivamento de Gales. Aleluia! Mas como assim, senhor policial? Diz: porque o reavivamento está em mim. O avivamento de Gales, que é chamado da coisa mais maravilhosa, porque ele precedeu o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, precedeu o avivamento também da Coreia, em 1907, nos Estados Unidos em 6, na Coreia em 7, em Gales em 4, no Brasil em 10, 11. De acordo com os historiadores, dê-me atenção para essa observação, de acordo com os historiadores, o avivamento de Gales durou aproximadamente 18 meses. O avivamento no Brasil foi 50 anos. O avivamento no Brasil foi 50 anos. O avivamento da noiva já está com 85 anos. O pentecostal começou em 6, o da noiva começou em 33. O pentecostal terminou em 56, o da noiva nós já estamos em 19 e está pegando fogo. Pegando fogo. E vai até o arrebatamento. Já falei sobre etapas de avivamentos. Avivamento de 3 anos, de 4 anos, de 15 anos, de 30 anos, de 50 anos. O da noiva é de 85 anos, o que já ocorreu. Mas o avivamento de Gales durou apenas 18 meses. Começou em novembro de 1904 e terminou em abril de 1906. Embora Evan Roberts tentasse não ocupar uma posição de liderança ou de centralização, de centralidade no avivamento, mas foi ele o instrumento que Deus usou para acender as chamas e para mantê-las acesas durante o período em que se propagaram o avivamento pelo país. Ele não foi o único instrumento, não, mas era o principal. Com ele estava o evangelista Sete Josua. Ele formava então uma grande equipe. Nos primeiros 6 meses do avivamento, estima-se que em torno de 100 mil pessoas foram convertidas. Entre elas, alguns membros da igreja formais. Quando se perguntava por que o avivamento de Gales acabou em tão pouco tempo, há pelo menos 2 respostas. Me dê atenção a essas observações. A primeira delas é muito óbvia para qualquer observador. Foi realmente o fato de Evan Roberts ter sofrido uma enfermidade, ter adoecido gravemente e ter saído de cena. O homem que Deus estava usando para o grande avivamento parou.
experiência que vivemos com a partida do irmão Branda. O choque que nós vivemos no mundo foi a partida do irmão Branda. Falar o que eu falo porque eu possuí lá atrás. Mas por que muitos pregadores da mensagem não têm ousadia de pregar o que eu prego? Porque eles entendem que o avivamento da mensagem acabou com a morte do irmão Branda. Como o avivamento de Gales acabou com a doença de Evan Roberts. Mas veja bem, eu falei que em 6 parou no país de Gales. Mas em 6 começou na Rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O mensageiro pode partir. O avivalista pode fracassar. Pode sair de cena. Mas o Espírito Santo, a mensagem, não, ela continua. Ele adoeceu, saiu de cena. E isso deixa muito claro para todos nós que mesmo nos maiores movimentos de Deus, nos movimentos sobrenaturais, Deus precisa do ser humano. Isso deve nos responsabilizar muito. Sabe o que disse o irmão Bernardino ao irmão Milton? Eu estou com a outra gravação dele aqui. Dizendo, irmão, só me vinha na cabeça isso. Meu Deus, se eu morrer, como vai ficar a obra em Ponta de Pedras? Você é o Bernardino da agora. Pense você no que eu acabei de falar. Você pode morrer? Como é que fica a obra? Como é que fica o teu trabalho? É um trabalho que só você faz, você é insubstituível. Só existe um, só existe você. Se Deus entendesse o que você tenta entender, Deus tinha feito 100 mil Adãos. Deus só fez um. Deus só fez uma Eva. E Deus só fez você. Como é que fica o trabalho se você para? Se você negligencia? Pode ser o maior movimento de Deus, mas Deus depende do ser humano. Talvez a orquestra tocar aqui. O que adianta esse instrumento, professor? Se não tiver quem utilize, que som vai sair desses instrumentos? Os avivamentos dependem, por mais sobrenaturais que sejam, depende do humano. Deus usa. E ao usar, fica claro isso, que os instrumentos são humanos. Limitações humanas podem afetar o mover de Deus. Quando a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, deixa claro isso. Hoje eu não vou à congregação. Quem é que vai? Hoje eu não vou pregar, eu não vou dirigir o culto, eu não vou abrir a igreja, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu estou pensando, tem gente tão tonto que chega a dizer, eu estou pensando em ir à ceia. Eu estou pensando se vou à escola dominical. Quando nós só temos uma escola por semana. Na escola secular, você tem que fazer 5 aulas. E a ver no final do ano, precisa de reforço. Você tem 5 aulas por semana. E a ver no final do ano, ainda tem que ter aula de reforço para passar. Aqui nós só temos uma aula. Que Deus te ajude a ter sempre reforço dentro de ti. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Deus deu a eles virtude e poder. Agora vão, expulse os demônios, cure os enfermos. Eu gosto de uma tradução que diz, e cure os espíritos de enfermidades. Nas traduções que eu consultei aqui não tem essa expressão. Eu gosto dela. Cure os enfermos e cure aqueles que têm espírito de enfermidade. Quem trabalha no mundo espiritual entende melhor isso. Há muitas pessoas que não têm nada no físico. Ele tem um espírito de enfermidade. Os sintomas é daquela doença, mas ela não está dentro dele, mas ela está sendo gerada.
Então você tem que expulsar esse espírito de enfermidade que faz com que... é que eu estou vendo, sei lá, eu acho que eu não vou. Não sei não. Isso é um espírito de enfermidade. Além do espírito de enfermidade, tem o espírito de preguiça também. Tem semente da serpente, então tem semente da preguiça. A segunda, não menos notável explicação para isso, está no fato de que avivamentos não são a vida normal da igreja. Eu já disse que eu falo daquilo que entendo. Avivamento não quer dizer que seja a vida normal da igreja. A igreja não pode viver só de avivamento. Tem que pular. Eu já vivi isso. Agora eu uso uma expressão de irmão Brana. Eu já fiz tudo isso. Mas irmão Brana não ficava só pulando todo o tempo, não. Muitas vezes terminava de pular no púlpito e depois ia para dentro do carro, gemer e chorar. Me disse, senhores, irmãos e irmãs, vocês não sabem o que passa um pastor quando sai do púlpito da igreja, como eu tenho vivido, e vou para dentro do meu carro, e ver as pessoas virem e se encostarem no meu carro, e ficarem falando mal de mim, e eu ter que escutar tudo aquilo silenciosamente, não deixar eles perceberem que eu estou ouvindo. Muitas das vezes você quer ser ministro, você acha que Deus só está contigo quando está todo mundo batendo palmas. Eu quero ver você continuar, voltar ao púlpito no outro dia, depois que ouve as pessoas falarem mal de ti, da tua família. Então a segunda, não menos notável, é essa. São as intervenções divinas. Porque avivamento não é a vida normal da igreja. É um período. Aquilo vem para dar impulso à igreja, para acionar a igreja. Mas depois, a igreja tem que seguir o curso dela. É que eu chamo do período de combate. Toda obra que se começa vai a pleno vapor. Mas eu falo aos pastores, falo aos dirigentes, tenha cuidado. Tenha cuidado. Quando a congregação entrar na rotina, a fervura baixa e você vai ter que viver de experiência. São dois remos, fervor e experiência. Você não pode ficar só com fervor. E nem viver só de experiência. Não, você sabe comigo aqui na marcha lenta. Eu tenho muita experiência. Para empreender velocidade. Tem que ter fervor e experiência. É como se dá a ilustração do leite, da fervura do leite. Se o leite ficar fervendo o tempo todo, você vai ficar ao fundo da panela. Você entende? Deixa ele ferver, deixa ele baixar a fervura. Isso não está tirando o Espírito Santo de ti. Nem está dizendo que tu deixar de ser fervoroso. Só que agora tu estás indo para frente. Paulo chamava de viver no Espírito e andar no Espírito. Você anda no Espírito, na horizontal, mas você vive no Espírito, na vertical. Então você tem que ir para frente, mas ir para cima. Você vai para frente, mas vai subindo. De força em força, de glória em glória. Sentindo dores. O profeta chama dores de crescimento da graça de Deus. Quanto mais você cresce na fé, mais dor você sente. E quanto mais abençoado você for, mais perseguido será. No dia que você der um testemunho, que a igreja começar a dar glória a Deus, te prepara. Quando for na fila do almoço, tu vai ver o pessoal que já está querendo tomar o lugar do irmão fulano. Ele já está falando muito alto. Ela já está cantando, já querendo, já balançando o ombro. Ela já jogou o cabelo 2 vezes.
É mais que fica observando logo as coisas. Quanto mais você crescer na fé, mais perseguição você terá. E na mensagem do Dia da Vitória, o profeta vai aprofunda isso. Ele diz, quanto mais Espírito Santo você recebe, mais tentado você será. É a prova que você tem o Espírito Santo, é que você é tentado. Eu não sofro nenhuma tentação. Tu também não tem o Espírito Santo. Não tem nada. Tu é carnal. Tu já vive no curso da coisa. Tu não te assusta com nada. Olha, eu não vejo nada. Eu ando pela rua, não me assusto com nada. Claro que é tudo... Olha, tudo a mesma comandita, tudo a mesma mandade. Entendeu? Não me assusto nada. Nada, nada. Eu vejo tudo. Eu tudo me assusto. Quando eu olho para manequins nas paredes, já notei, todo manequim, que é o manequim está com biquíni, só com biquíni, não tem pescoço. Quando tu vê um manequim que tem pescoço, pode ver, está toda vestida, roupa de noiva e tal. Eu vejo tudo, então eu me assusto. Avivamentos não são planejados. O evangelismo é planejado. Nas palavras de Clive Adams, um grande historiador do avivamento de Gales, ele usa uma frase fundamental, quando ele diz, um avivamento vem para vivificar e despertar a igreja. Depois, ela precisa continuar cumprindo a sua obrigação. A igreja primitiva passou 10 dias no cenáculo alto, e ali foram revestidos do poder. Ou não foram? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Para começar, eram 500 que foram para lá. Quando o Espírito Santo desceu, só tinha 120. Jesus disse, ficai lá até ser revestido do poder. No quarto dia, estou todo arrepiado. Eu acho que eu recebi. Mas é o seguinte, eu já estou 6 dias aqui, eu estou cheio, mas eu tenho um cheque que está entrando agora, eu tenho que ir ao banco para dar cobertura no cheque. Mas conforme for, eu volto amanhã, se não der para voltar tarde. O que está acontecendo, irmão? Irmão, eu acho que eu recebi, mas acontece o seguinte, que a minha sogra ficou lá cuidando dos cachorros e das galinhas, eu preciso ir lá. Aí, passou para 300, 200. Quando o vento começou a soprar, só tinha 120. O segredo não é começar, é terminar, é ir até o fim. Mas quando o Espírito Santo veio, sabe o que eles fizeram? Saíram para a rua e começaram a pregar. Pedro começou a pregar e logo veio o resultado. 3.000 se converteram. A mensagem era para isso, era um revestimento para prosseguir. Não era para ficar o tempo todo lá no cenáculo, só dando glória a Deus, dando aleluia e falando língua. Não, não, não. Eles tinham que ser batizados. Eles falavam língua de manhã, eu sempre digo, não sou contra, insisto, claro, não sou contra falar língua, mas que seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falavam língua pela manhã, mas à tarde já estavam sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Espírito Santo é esse que não te revela coisa nenhuma? Que não te fala nada? Um dia um cavalheiro perguntou ao pastor Joaquim Gonçalves, pastor Joaquim Gonçalves, me diga uma coisa, o senhor tinha o Espírito Santo? Quando conheceu a mensagem? O senhor não era batizado com o Espírito Santo e falava línguas e fazia todo tipo de milagres? Fazia. E o que aconteceu? E por que o senhor agora aceitou o batismo em nome de Jesus? Disse, irmão, a prova que eu tinha o Espírito Santo, que quando eu vi a mensagem dizendo que era para ser batizado em nome de Jesus, eu aceitei. Tem que dar uri de mim, você não tem o Espírito Santo? Então você vai dar um amém para toda a verdade da Escritura. Você vai aceitar aquilo. Aleluia. Os aspectos mais importantes de um avivamento não é a duração do fenômeno, não é o tempo. Se foi 18 meses, 50 anos,
30 anos, 12 anos, 15 anos, como houve avivamento pelo mundo todo, espalhados. Ou a visitação em si é o impacto que gera na igreja e na sociedade e a permanência dessas mudanças. Outro ponto importante, segundo esse historiador, anota que os efeitos do avivamento não foram limitados à região próxima a Gales. As chamas desses 18 meses se espalharam, foram transportadas para outras regiões, para outros países, tomou conta de toda a Grã-Bretanha e do mundo. Missionários saíram pelo mundo afora, foram para a Índia, foram para a Rússia se tornou um grande país pentecostal. A Índia, para a África, para os Estados Unidos, que gerou o avivamento do Brasil. Avivamentos começaram dessa forma e se espalharam pelo mundo afora. Muitos efeitos nunca poderão ser avaliados ou conhecidos, a exemplo da transformação permanente que resultou do avivamento. Podemos citar o pastor G.Z. Davis, quando já estava com 80 anos de idade. Ele disse: eu quero dizer uma coisa para vocês. A chama que foi acesa no meu coração em 1905 em Gales, quando eu era jovem, nunca se apagou. É que aquilo permanece em você. E se vem tribulação, aí que a coisa fortalece mesmo. Chama-se o gemer no espírito. Irmão, o que faz um crente ser fervoroso é a pressão. O que faz um crente ser crente de oração é a luta. Quando eu, irmão, diz assim: oh, irmão, eu tenho orado muito, ele está dizendo para você: irmão, eu tenho estado muito atribulado. É a luta, é a batalha, são as dificuldades. É isso que te impulsiona a ser mais firme. A tua conversa, te conversa com você 5 minutos, a gente fica fortalecido. Você não conta nada. Você não está contando outra coisa. Mas a maneira de você falar, a maneira de colocar as coisas, os teus assuntos, mostra que tu és uma pessoa avivada. Tu tem um avivamento dentro de ti. Estás conversando, é citando o parágrafo, é falando da mensagem, contando do culto. Sempre tem uma coisa envolvendo a igreja. José Ferreira Ribeiro, muito conhecido vosso, que está na glória, ele usou essa expressão: eu louvo a Deus, porque hoje, 1997, 96 para 97, eu posso ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E afirmar uma coisa para vocês, que agora em 96, após ser batizado nas águas, eu quero uma coisa fundamental na minha vida. Eu quero que Deus me dê 10 anos de vida, que eu quero voltar, corrigindo tantas coisas que eu preguei erroneamente, e poder batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aquilo que eu recebi em 1928, a mensagem reavivou. Ele colocava claramente isso. Quando ele conheceu a mensagem do profeta William Branham, ele diz que aquilo apenas reavivou, reanimou, reacendeu o que ele tinha recebido em 28. Os anos não apagam isso. Você não precisa estar fumegando para todo lado para dizer que tem fogo. Quanto mais fogo tem, menos fumaça tem. Quanto mais cheio tem, menos barulho. É dito que o que faz muito barulho é lata vazia. Quando a lata está cheia, não faz muito ruído, não. Mas tem conteúdo ali dentro. Reavivamento é reviver o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito. Infelizmente, tudo começa a esmorecer e, em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. Na mensagem A Tempestade se aproxima, parágrafo 70.
Por fim, ele, o indivíduo, não aproveita o sol, se torna pálido e a enfermidade começa nele. Isso é o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. Estamos chegando a um estado de anemia. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Estamos nos tornando pálidos, uns anêmicos, outros leucêmicos, porquanto nossa saúde espiritual está falhando. Já não temos o zelo de Deus como antes, de sair em busca das almas e para ademoestar as pessoas. Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro e ao jornaleiro, ou a quem quer que seja. Amigos, vejam isso. Porém, a coisa que deve ser dita é esta, que devemos fazer algo para atrair a presença de alguém ao Senhor Jesus. Isso quer dizer, estamos muito pálidos, rejeitando o caminhar da luz, o que é privilégio nosso. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. Não temos coragem de pregar a cura divina e ficamos combatendo os sistemas. Aquilo que os sistemas fizeram contra nós, nós nos tornamos fazendo contra eles. Levamos uma vida longa das denominações combatendo os tabernáculos. Pelo avivamento, pela alegria, pelo fervor. Qual foi o culto da mensagem no Brasil que se cantava, que se dirigia-se o culto, se não tivesse um banjo, se não tivesse um pandeiro, se não tivesse um bumbo? Qual foi o culto? E todos cantavam: ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. E sob este ímpeto, os tabernáculos foram rompendo, enfrentando, e as denominações apavoradas, sem saber o que é que está acontecendo. Não tinham pregadores eruditos, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. O que tinha eram os pregadores na rua, coisas que nós vivemos aqui no estado do Pará, e levamos isso para o Maranhão, levamos isso para o Piauí, levamos para o Pernambuco, depois levamos para o sul do Brasil, e todos os tabernáculos faziam isso. Nós fomos nos acomodando. Começamos pelas construções dos prédios. Vai melhorando o prédio. Falei naquele dia, quer ver culto animado? É na luz da lamparina. Culto animado é no instrumento pau e corda. Vai melhorando a igreja, vai iluminando, e luz elétrica, e mais aquilo, e vai melhorando os assentos, e os crentes vão relaxando. Vou repetir o que disse. Se eu pegar novamente vocês dormindo aqui na igreja, principalmente na hora da pregação, eu vou tirar essas cadeiras daqui. As nossas poltronas são as mais confortáveis que eu posso ter. As cadeiras, tanto as cadeiras como as poltronas. Mas isso que não foi colocado para você dormir, não. É só para você ficar aí amassando no aleluia, dando glória a Deus. Mas a igreja vai relaxando. O culto de ontem era apenas um pau. Aqui mesmo, aqui no Outeiro, tínhamos grandes avivamentos. Na Betel, era apenas uma tora de madeira que a gente sentava ali. Depois fizemos uns bancos, que misericórdia. Quando terminava o culto, oh, aleluia! Entendeu? Mas fazíamos vigília, entrava pela madrugada, não tinha hora para começar a reunião do ministério, não tinha hora para encerrar. Agora, com todo conforto, quando dá 8 horas, está todo mundo já no relógio. Aí você diz, fala de transporte. Transporte não. Recentemente eu comprei um ônibus. Coloquei o ônibus à disposição da igreja. Funcionou? Não funcionou. Comprei uma van, coloquei na igreja. Funcionou? Não funcionou. Mandei alugar ônibus para o trabalho Aurá Bom Sossego. E van, funcionou? Não funcionou. Então não é bem isso não. Tem que ser uma coisa dentro de você. Tem que ser dentro. Por dentro. Os dons espirituais alargam o caminho. É uma expressão muito linda do saudoso pastor José Alberto Neto. Ele dizia,
O dom foi quem tirou José da prisão do governador Potifar. Se não fosse o dom, José tinha mofado naquela cadeia. É claro que nós não dependemos de estar buscando dons espirituais, dos 9 dons de Coríntios 12, para exercer o ministério, mas que eles são fundamentais no exercício ministerial, são. Embora o ministro deve nascer equipado. Na mensagem Por que Clamas fala, parágrafo 26, Mombrana diz, o segredo de Moisés é que ele nasceu equipado. E nós precisamos ter o equipamento de Moisés, dizia ele. Porque você não sabe que tarefa você terá. E a irmã perguntou, irmão Brana, o que eu devo fazer? Eu devo pedir determinados dons espirituais para servir a Deus? Não, não faça isso não. Busque o Espírito Santo, e o Espírito Santo atuará através de você com o dom que ele tiver necessidade. Se encha do Espírito Santo e deixe o resto à disposição dele. Mas os dons alargam o caminho. Esse é o grande passo. O profeta não veio para excluir os dons, mas colocá-los em ordem na igreja. Paulo disse aos Coríntios, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, tinha mente de menino, mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Aí o profeta de Deus vem e conclui, agora digo a todos vocês, mensagem à ordem da igreja, parágrafo 52 e 53. Há alguns anos, vocês eram meninos, com estes dons, dando passos com estes dons, porém, agora tem cruzado um longo ensinamento. É tempo de serem homens. Isso não é para se usar como uma brincadeira. Esses são dons sagrados, são de Deus. Não brinque com eles. Deixe que Deus os use. Esse deve ser o seu anseio e o anseio de teu ministério. E essa é a maneira que se deve ser posto a serviço do Senhor neste tabernáculo. Tenho visto muitos crentes e até ministros confrontarem-se com o doador por terem brincado, zombado e até escarnecido dos dons. E eu digo isso a vocês, e alguns de vocês aqui são testemunha. Todas as pessoas do nosso convívio que eu já vi zombando das pessoas que têm dons espirituais, criticando, imitando ou algo, tiveram um fim trágico. Para começar, na igreja não ficaram. Não ficará na minha casa o que usa de engano. Se você não entende isso, deixa isso para lá. O profeta chega a dizer assim, se você vê uma pessoa dizer blá, 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 pelo Espírito Santo, deixe aquilo com Deus. Você precisa saber a interpretação daquilo. Pode muitas das vezes ser apenas 3 ou 4 palavras, e pode ser 15 ou 20 ou minutos a mais daquela interpretação. Nesse mundo espiritual, são para os espirituais. Por isso que um dos dons espirituais é o discernimento de espírito. Eu chegaria a dizer, é um dos dons mais fundamentais. Dos 9 dons de 1 Coríntios, é o discernimento de espírito. O profeta de Deus possuía todos os dons. Ele dizia, eu possuo todos os dons espirituais. Todavia, ele os utilizava com a maior reverência no serviço do Senhor. Ele dizia, eu profetizo para mim mesmo. E a primeira vez que eu falei línguas estranhas foi dentro de uma igreja batista. E depois que eu falei pela primeira vez, nunca mais parei de falar. Isso não é assembleanismo. O Mombrana nunca foi assembleano? O pastor Eliezer fala isso porque ele é assembleanismo. Eu diria para você, você não sabe o que foi que eu recebi. E pelo fato de você não possuir, você não sabe o gosto que tem. Veja o que o irmão Brana diz para a sua igreja, diretamente para a igreja em Jeffersonville. No dia 23 de julho de 61, 4 anos depois de ter sido extinto
o grande movimento pentecostal. Irmãos e irmãs, é que tem pessoas que não têm domínio de ler a mensagem. Quando o irmão Branham diz assim, o avivamento cessou em 1956, continue lendo, não fique ali. Na outra linha ele diz, para a América do Norte. Cessou em 56, 57, para a América do Norte. Amados, nós não tínhamos nem recebido a mensagem. Muitos de vocês não tinham nem nascido. Em 56. Nem nascido vocês tinham. Aquilo cessou para a América. Ele disse, não haverá mais avivamento na América. E eu acabei de afirmar a vocês que o avivamento de 1933, que veio através da manifestação do Senhor, do grande Logos, falando para aquelas 4.000 pessoas à margem do Rio Ohio, já dura 85 anos. 85 anos já está em ação o avivamento da noiva. O que acabou foi o avivamento pentecostal da Rua Azusa. O que acabou no Brasil foi o movimento pentecostal da 9 de janeiro, em Belém do Pará, que era forte. Lá não precisava ninguém entrar na casa, nem ninguém estar amassando na cabeça. A fila era na rua, ali na 9 de janeiro, desde a 14 de março, a 14 de abril, as pessoas iam pela rua. Elas viam, só em tocar no muro, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Coisa real, pura. Celina Albuquerque que testemunha isso. É uma coisa real, e uma das coisas lindíssimas que eu vivi um pouco daquilo ali, eu fui pastor naquela igreja, foi quando uma irmã, na 14 de março, com a São Jerônimo, ela encostada na coluna da igreja, lá de dentro, numa segunda-feira, num culto de oração, ela clamando em desespero, pois estava passando as maiores crises, porque o marido foi para cortar seringa aqui para o rumo do Acre, e ela passando tanta necessidade em Belém, e ela estava encostada à parede, orando e chorando. E havia um cidadão que tinha um comércio na 15 de novembro, um poderoso cidadão, um turco. Ele morava lá próximo, e quando ele ia passando, próximo da igreja, na 14 de março, para se abrigar da chuva, ele foi e ficou debaixo da marquise da porta da igreja, próximo da janela onde a senhora estava orando. E quando terminou o culto, ele foi ao meu encontro, disse que iria falar com o pastor. E eu levei ele ao pastor José Pinto de Menezes, que era o co-pastor. O pastor era o pastor Firmino. Disse, eu quero falar com o pastor. Eu queria falar com essa minha Patrícia que está aí. Eu quero falar com essa senhora. Ela é recém-chegada da Turquia. Eu quero conversar com ela. Disse, não, senhor, aqui não tem ninguém da Turquia. Tem uma senhora. Ela é uma senhora nova. Ela está falando turco bem atualizado. E ela estava conversando com um amigo dela. Está ela e um companheiro. E eu ouvi ela falando com um amigo dela. Dizendo a ele que ela está passando muita dificuldade, que o seu marido está para o Acre e ela tem muitas dificuldades. E eu tenho segurança, eu não entendo da religião, mas eu entendo que Alá me trouxe aqui para ajudar a minha irmã. Eu quero auxiliá-la. Ela estava orando em turco. Pode aplaudir a Jesus. Isso é tão real quanto você pode compreender. Agora vem a expressão do Bernardino: Deus é fiel. Agora o profeta de Deus diz assim: Tabernáculo Brana.
A grande bênção de Deus está aí. E o povo está gritando. A igreja do irmão Branco gritava. E o povo está dando glória a Deus. E o fogo está caindo. E se vocês aqui em Jeffersonville querem gritar, grite. Quem és tu para mandar o povo se calar? Faça o que for que o Espírito Santo lhes disser. Vá em frente. Isso é certo. Eu creio que é uma adoração. Eu realmente creio que você está adorando a Deus. Eu creio no falar em línguas. Eu creio no cantar hinos espirituais. Eu creio no dançar no Espírito. Creio totalmente nisto, eu creio. Se tem alguém aqui em Jeffersonville que não crê, mas eu, o William Brana, eu creio. Creio de acordo com a Bíblia, que tudo que eles fizeram simplesmente foi tão bom como foi então. Mas eu creio que isto tem que ter o seu tempo, tem que ter a sua ordem, tem que ter a sua reverência, tem que ser no Espírito Santo. Faça isso no Espírito. Coríntios capítulo 14, verso 1. Segui a caridade. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Portanto, irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar. Também do selo de amor e o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Te somos gratos, Senhor. Te somos muito gratos pelo que o Senhor já fez por nós. Te somos gratos pelo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor não pode reavivar a todos, reaviva apenas a mim. Reaviva-nos individualmente. Se nós tivermos um avivado, Ele reavivará outro. Não deixa que os batistas, metodistas, católicos, carismáticos e tantos outros tomem o nosso lugar. O Senhor deu isso para a tua noiva, são presentes da noiva, ornamento da noiva. Como nós vamos nos encontrar com o teu profeta se não possuímos o que ele possuía? O Senhor disse que a terceira etapa seria toda essa manifestação em ação. Tudo que ocorreu na vida do mensageiro ocorreria na vida da noiva antes do rapto. Aviva-nos, Senhor, para que alcancemos fé perfeita, que possamos pregar a mensagem no Espírito que ela foi pregada. Perdoa nossas imperfeições, daquilo que temos falhado, quando deixamos de orar, quando deixamos de te buscar. Dá-nos maior espírito de santificação, mais dedicação. Como diz teu profeta, o avivamento é na palavra. Então nos ajuda, Senhor, nos envolvermos com a palavra a cada dia, buscarmos o que está escrito a nosso favor. Temos muitas coisas contra nós, mas tem muita coisa a nosso favor. Abençoa o teu povo espalhado pelo mundo afora, que estão hospitalizados, estão viajando por terra, pelo mar, pelo ar.
no nome de Jesus Cristo. Amém.